Olá, sejam bem-vindos a este episódio especial do No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Express, desta vez em formato de antevisão do Benfica-Porto desta sexta-feira à noite. Eu sou o Pedro Barata e comigo tenho a dupla habitual Rui Malheiro e Tomás da Cunha. Benfica e Porto conquistaram 19 dos últimos 20 campeonatos nacionais e à sétima jornada defrontam-se pela segunda vez na temporada, depois daquele triunfo dos campeões nacionais na Supertaça. Mas a tendência recente até tem sido de superioridade dos Dragões no confronto direto. Com o Sérgio Conceição só perderam 4 de 17 clássicos contra as Águias. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Rui, ambas as equipas têm mostrado algumas dúvidas e problemas neste arranque de temporada. Acreditas que este é um clássico que poderá deixar uma marca importante e quem perder ficar num momento delicado? Viva Pedro, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos estão a ouvir. Admito que quem perder o jogo, e se alguém perder, não é? Porque o empate também é uma possibilidade e forte possibilidade, dir-te-ia que se alguém perder sai fragilizado da jornada 7 do campeonato. E sobretudo quando se abeira uma nova paragem do campeonato para compromissos da seleção, a verdade é que a derrota pode ter um peso mais duro, sobretudo também por causa das massas adeptas de ambos os clubes, ou seja, o clube que perder vai ficar claramente mais pressionado nessa paragem e imaginemos se for o caso do Benfica e se Roger Schmidt der folga de 4 ou 5 dias aos jogadores, não esperemos que não se fale de outra coisa e provavelmente até os compromissos da seleção, mesmo com o apuramento para o Europeu de 2024 em aberto, fique claramente no segundo ou no terceiro plano, sobretudo para a imprensa mainstream. Em relação ao Futebol Clube do Porto, creio que também é um momento importante de afirmação, ou seja, se o Futebol Clube do Porto perder, creio que se irá falar muito dessa derrota. Pode-se também falar de problemas que o plantel tem na sua gênese, do excesso de avançados, da falta de defesas centrais e muito provavelmente também com o panorama das eleições do Futebol Clube do Porto também a surgir como de pano de fundo para animar os dias que normalmente a imprensa mainstream não se interessa muito, que são os dias ou a semana da Seleção Nacional. Olá a todos novamente. É muito difícil analisar um clássico entre Benfica e Porto, sobretudo pela incerteza do lado dos encarnados. E com incerteza não digo só de jogadores, nem é tanto por aí. Não acredito minimamente na hipótese de Roger Schmidt juntar Neres e Di Maria, mas veremos. Certíssimo. Sobretudo num clássico, seria desproteger em demasia a equipa, algo que nem faz contra equipas de nível baixo do campeonato, quanto mais contra o Futebol Clube do Porto. E não sabendo se Di Maria estará 100% ou não, fica também essa curiosidade. Mas é uma incerteza mais de abordagem, ambição, competência do ponto de vista psicológico para enfrentar o Porto, sabendo que tem saído muitas vezes por baixo nos últimos anos e muitas dessas vezes a jogar na luz. E portanto essa agressividade, atitude competitiva do Benfica tem marcado bastante estes clássicos. Mas não só. Penso que do ponto de vista coletivo, estratégico, de preparação do jogo, Roger Schmidt ainda tem algo a provar, que ficou da época passada e que a Supertaça não dissipou por completo. É verdade que mexeu bem ao intervalo. Sim, mexeu bem ao intervalo, com a entrada de Petar Musa, mas não foi o Benfica totalmente convincente ao longo dos 90 minutos e fica de facto a abordagem inicial, Tomás, é do meu ponto de vista claramente e permitiu que o Porto fosse superior durante a meia hora inicial, tendo ali uma cratera no lado esquerdo sobretudo. Recorde-se que nesse jogo, na semana da saída de Gonçalo Ramos, é Rafa que entra como uma espécie de falso 9. Rafa barra Austas, porque muitas vezes era o norueguês. Muitas vezes a fazer também esse papel. Exatamente. O Rafa derivava para outros espaços. Jogando Di Maria, tenho a curiosidade para perceber como é que o Benfica vai proteger o lado direito, porque nesse encontro da Supertaça foi quase João Neves a fazer um papel de guerreiro, chegando muitas vezes para o apoio defensivo, sempre em piscinas constantes, e pode ser insuficiente se o Porto conseguir criar situações de 1 para 1, faça Galeno, que até chega ao clássico num bom momento de forma. Depois, do lado do Porto, também há alguma incerteza neste sentido. É que a equipa perdeu 2 pilares dos jogos com o Benfica, falo de Uribe e falo de Otávio, que do ponto de vista tático e do ponto de vista da agressividade para ganhar o meio campo eram 2 peças fundamentais, e pode perder um terceiro pilar
que é Pep. Não sabemos se vai jogar ou não. Penso que uma defesa com David Carmo e Fábio Cardoso pode deixar o Porto bastante fragilizado na abordagem a este clássico. O Benfica, se conseguir superar o meio-campo do Porto, creio que vai ter vantagem. Di Maria, Rafa, João Mário, talvez, pode ser o titular. Tem capacidade para fazer a diferença contra uma frágil defesa, quer do ponto de vista dos laterais, quer na zona central, com dois centrais que não estão minimamente habituados a este nível de grandeza e de exigência, faça um ataque tão bem trabalhado como é o do Benfica. Rui, acreditas que a eventual disponibilidade ou indisponibilidade do Pep pode ser um fator fundamental para este clássico? Eu acho que vai ser, até porque se reparares no jogo diante do Gil Vicente, o Fábio Cardoso acabou por ter muitas dificuldades, quer na construção, quer do ponto de vista defensivo. E uma coisa, e o Tomás estava a dizer isso e muito bem, uma coisa é ter Pepe e Marcano e até Pepe e David Carmo, outra é ter Fábio Cardoso e David Carmo. E repara, se houver um problema com os dois centrais, das duas uma, ou vai recorrer a Zé Pedro da equipa B, que já é um central com alguma experiência em termos de segunda liga, mas que me parece não ter a qualidade mínima para ser um central da equipa principal do Futebol Clube do Porto, ou então recuar Grujic ou adaptar Zaidu à posição de defesa central. Isto mostra como está exposta a equipa do Futebol Clube do Porto. Não tenho também grandes dúvidas que do ponto de vista de explorar o corredor direito da equipa do Benfica, faz mais sentido apostar em Wendel do que em Zaidu. Creio que poderá partir muito por aí. Creio que o Galeno será um jogador muito importante também no corredor esquerdo para dar a largura e atacar a profundidade, o que pode permitir movimentos também interiores do Wendel, e nós sabemos que do ponto de vista de movimentos interiores o Zaidu, com exceção daquela corrida épica que marcou, por exemplo, um golo no Estádio da Luz, tem muitas dificuldades, nomeadamente em ataque posicional, para os protagonizar, mas eu estou muito com o Tomás. Eu creio que o setor defensivo do Futebol Clube do Porto, o ter Pep ou não ter Pep, pode ser determinante na abordagem a uma partida onde não espero que o Futebol Clube do Porto surja muito diferente daquilo que tem acontecido nos três últimos jogos. Admito que o André Franco será titular como falso médio ala direito, a ser muitas vezes terceiro médio. Tenho essa curiosidade já agora. Pensas que PP está, não diria excluído, mas não fará parte do 11? PP está disponível, claro. Até pela importância que pode ter na pressão a Auschwitz e no apoio ao lateral. Percebo-te, e isso passa muito pela questão da abordagem estratégica que há pouco referias. É que o Sérgio Conceição vai ao detalhe, vai ao pormenor, ao por maior até, se quisermos, neste caso, se me é permitida a expressão, e enquanto o Roger Schmidt e os jogos diante do Futebol Clube do Porto para a Supertaça e mesmo diante do Leipzig para a Liga dos Campeões, demonstraram que continua a olhar muito para o seu umbigo e não tanto para a forma como os adversários jogam e a tal procura por ajustes estratégicos. Indo, por exemplo, ao último Benfica-Porto do campeonato, quando o Porto vence por 2-1, vimos um Porto a criar muitos problemas através da pressão alta, na altura certo. Até beneficiando da dificuldade de Vlaco Dimos com os pés. Acreditas, Tomás, que contribuir no Benfica pode contornar um pouco melhor essa situação? Há dois jogadores que me despertam particular curiosidade por vários aspectos, desde logo porque são novidade em clássicos e depois porque pela qualidade específica que têm no seu jogo podem elevar ou não as respectivas equipas. Falo de Trubin, realmente por essa capacidade para superar a pressão do adversário com passes mais diretos, também a jogar por dentro. Agora, há aqui o fator emocional de intranquilidade que pode pesar na forma como Trubin vai desempenhar esse papel na Liga dos Campeões. Completamente. E este é o primeiro grande teste para se perceber a diferença na baliza do Benfica. E o outro jogador é Ivan Reimer, que tem feito boas exibições, mas tem aqui a primeira grande oportunidade para se afirmar como o craque, ou um dos craques do plantel do Futebol Clube do Porto, atacando aquele espaço nas costas dos médios. Acredito que possam jogar Neves e Coxo na zona central do Benfica, vamos ver. Ivan Reimer vai tentar procurar esse espaço atrás para receber e depois para desequilibrar no ataque do Porto, mas são dois jogadores que individualmente, pelas características próprias, podem marcar este clássico para o bem ou para o mal. Sim, e eu creio que o Futebol Clube do Porto apostará muito na questão de ganhar superioridade no corredor central do meio-campo, quer com o Ivan Reimer baixar, e o Ivan Reimer foi determinante nas entrelinhas nos últimos jogos, e se olharmos para o jogo de maior dimensão, que foi o jogo da Liga dos Campeões diante do Shakhtar, provou mais uma vez, mas também em várias circunstâncias o Taremi também baixa para a zona das entrelinhas e acaba por ser o Galeno a atacar a profundidade, e esse aspecto vai ser muito burilado pela equipa do Futebol Clube do Porto, havendo também uma dúvida importante na equipa do Benfica, que é a questão da lesão do Bá,
tudo aponta no sentido que recupere, mas ainda há dúvidas sobre a sua utilização e como é que a Roger Schmidt irá descalçar essa bota, muito provavelmente passando o Oshens para lateral direito e colocando o Jurasek como titular como lateral esquerdo. E eu creio que o Jurasek como lateral esquerdo pode ser também convidativo, tal como o Tomás dizia há pouco, para o PP ser titular e não o André Franco a jogar como ala a partir da direita. Porque esta dupla central que o Porto tem utilizado e pode utilizar, Ivan Reim e Taremi, tem a tendência de pedir mais bola no pé e com isso atrair os centrais encarnados para que depois haja movimentos de ruptura a partir das alas com PP e com Galeno. Isso mesmo, e eu creio que poderá muito ser essa a aposta do Futebol Clube do Porto para esse jogo e não tanto buscar a tal presença interior do André Franco, pelo menos uma perspectiva inicial. Durante a partida admito que sim, até porque André Franco tem correspondido com as suas últimas exibições à aposta como titular. Acreditam que será também um teste à solução e à opção por Musa como ponta de lança no Benfica? Musa parece-me que pode ter os dias contados em caso de afirmação de Artur Cabral. Agora, ninguém ainda percebeu muito bem se essa afirmação vai acontecer do brasileiro. É um jogador que tem muita qualidade em apoio, já revelou, por exemplo, em Portimão com alguns detalhes, sem dúvida, mas parece também algo ansioso, algo necessitado de marcar golos e de entrar nesta dinâmica coletiva do Benfica. Agora, Musa está melhor. Relaciona-se melhor com os médios, tem um papel importante como referência, está a marcar golos. Agora, não creio que seja um avançado brilhante, ao nível de Gonçalo Ramos, por exemplo, que teve momentos de brilhantismo, mas vai dando muito mais garantias. Agora, a melhor versão de Artur Cabral, e não tenho dúvidas em relação a isto, podia melhorar o jogo ofensivo do Benfica individualmente, não só na forma como se relaciona, mas sobretudo a finalizar. Porque Musa é um avançado muito eficaz, mas não é um avançado que cria situações muitas vezes de finalização para si próprio. E Artur Cabral já pode dar esse extra ao ataque encarnado. E pode beneficiar com isso também o Rafa, o Di Maria, até o David Neres, mesmo sendo utilizado como joker ofensivo, essa capacidade que o Artur Cabral tem para se associar com os jogadores. Aquilo que me dá a ideia, até pela substituição que foi feita em Portimão, é que a breve prazo o Artur Cabral será titular. E eu creio que se o Artur Cabral tem marcado em Portimão, poderia colocar em causa a titularidade do Musa. Não marcou, mas foi um jogador importante em termos das combinações que gizou, mas tal como o Tomás disse, eu creio que acusou alguma ansiedade, até alguma precipitação no momento do remate. E não se afirmando, depois entra também Gonçalo Guedes para esta lógica, que é um avançado diferente, mas que também pode bem vir a ser utilizado por Roger Schmidt naquela função de avançado. Completamente de acordo. Completamente de acordo. Se no Benfica continuamos a viver um pouco neste pós-Gonçalo Ramos, no Futebol Clube do Porto, a questão do ponto de lança tem também sido alvo de debate. Na época passada foi Taremi a decidir na Luz. Tomás, acreditas que será também preciso o melhor Taremi para este Porto na Luz? Sem dúvida, Taremi fez ou melhor, despertou para a temporada com aquela exibição na Reboleira, em que claramente participou de forma interessante e decisiva na vitória do Porto. Depois deu continuidade para a Champions. E creio que neste momento Sérgio Conceição está obrigado, entre aspas, a ter Taremi naquela posição. Porquê? Evanilson, que na minha opinião podia ser o melhor ponta de lança do Porto, 9, em condições normais, está fora, mais uma vez. Fran Navarro não está a acrescentar nada, até ver. É um jogador que está com dificuldades para arrastar o momento do Gil Vicente para o Futebol Clube do Porto noutra realidade. Sim, se calhar Navarro também pode ser um pouco mais específico, não tão total. É mais 9, digamos. Taremi é um jogador mais segundo avançado, se quisermos, mas que no momento atual do Porto tem de jogar como referência mais adiantada e tendo o Ivan Reim pelas costas. Penso que está um pouco condicionado do Sérgio Conceição nesse sentido, como aliás está condicionado em várias das opções que tem de tomar no imediato. Sim, e confirmando-se a ausência do Evanilson, eu creio que o Fran Navarro e o Tony Martinez começarão a partir do banco e acredito que a primeira opção a ser lançada a partir do banco entre os dois avançados, face àquilo que foi a exibição do Fran Navarro diante do Gil Vicente, voltará a ser o Tony Martinez. Fica assim concluído este episódio especial de antevisão do Benfica Porto. Resta-me agradecer ao Rui a presença. Muito obrigado. Também ao Tomás. Obrigado, Pedro. E que seja um grande clássico. Exatamente. De preferência mesmo, sem aquele show de faltas e amarelos que vimos na Supertaça. Exatamente, isso é o mais importante. A sonoplastia foi do João Luís Amorim. O Princípio Era a Bola regressa para a semana, obviamente com tudo o que der deste clássico Benfica-Porto. Obrigado por estarem aí desse lado. Grande abraço. Impecável.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.